os 3 passos para falar inglês com segurança, sem travar. Eu ouço isso o tempo todo. Teacher, eu não consigo falar. Como que eu vou falar com segurança? Como que eu vou falar sem travar? Parece que não sai nunca. O que que eu tenho que fazer? Então, claro que são várias técnicas que a gente precisa adotar para que essa fala aconteça. Mas eu separei 3 passos importantes que eu tenho certeza que se você já colocar em prática esses 3 passos, você já consegue ter um resultado a partir de agora. Separei os 3 passos para falar inglês com segurança e sem travar. E eu já vou começar dizendo o seguinte, que uma das coisas que gera muita insegurança na hora de você falar o idioma é o bendito medo de errar. Teacher, eu tenho medo de errar, né? E por conta desse medo de errar, gera aquela insegurança na hora de falar inglês. Então vamos ver quais são esses 3 passos para te ajudar nesse processo, para você poder falar com segurança, para você poder falar sem travar, né? O primeiro passo que você precisa entender e saber e já colocar na prática dos seus estudos do inglês, se você quer falar inglês e ainda não fala e já é adulto. Você precisa desenvolver e praticar a fala do idioma desde o início. Desde o primeiro momento, a fala já precisa ser desenvolvida e a fala já precisa ser praticada. O que eu vejo acontecendo o tempo todo com as pessoas que estão tentando aprender inglês, principalmente os adultos, que busca daqui, busca dali, tenta colar, não é? Faz curso aqui, curso ali, de tudo quanto é tipo, jeito, formato. O que eu vejo acontecendo? O pessoal começa a aprender inglês e aí ela começa nesse processo aqui, ó, de ouvir em inglês. Ela começa pelo listening. Às vezes, depois do listening, ela vai para a escrita, ou às vezes inverte isso. Às vezes começa pela escrita, depois o listening. Mas o que eu mais vejo é listening e escrita, nessa ordem, tá? Pode acontecer de ter essa inversão aí. E aí lá no fim, no fim de sabe-se quanto tempo, ela vai começar a praticar a fala. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, teacher, mas sabe o que é? É que no módulo que eu tô, ainda não é hora de treinar a fala, ainda não é hora de praticar a fala e a conversação. A gente vai fazer isso lá no final da escrita, do não sei o que, não sei o que. Eu ouço isso o tempo todo. Então as pessoas começam nesse processo aqui, a aprender inglês. Só que tem um problema, guys. Esse processo não faz você falar o idioma. Ó, eu vou te passar os 3 passos para você que quer falar. Consequentemente, você vai conseguir falar com mais segurança e, consequentemente, você vai conseguir falar sem travar. A segurança e o sem travar é uma consequência da fala. Então, começar ou ficar praticando pelo listening, que é o ouvir, pela escrita e depois lá na frente praticar a fala, treinar uma conversação, treinar uma fala, definitivamente não vai fazer você falar. O que é o ideal para você desenvolver e praticar a fala desde o início? Não é desde o início? Eu não falei que o primeiro passo para você falar inglês com segurança e sem travar já é desenvolver e praticar a fala desde o início? Então é isso que você vai fazer. Desde o início você já vai praticar a sua fala. Você já começa através da fala, e isso continua. Esse processo da fala não para nunca, se você quer falar inglês. Titi, mas eu não vou colocar aí o listening? Eu não vou colocar aí o escrever? Sim, mas esse processo vem depois. Se eu ainda não falo o idioma, já sou adulto, já tentei aprender inglês antes, eu preciso, primeiro passo, desenvolver a fala e praticar a fala desde o começo. E não aquele processo que isso vai acontecer lá no final. O que acontece? Quando você não começa pela fala, quando você começa lá pelo listening, pela escrita, o não começar pela fala é um dos principais motivos que tornam a sua fala travada. Quando você vai lá na frente, depois
de eu treinar isso, de eu passar por tal módulo, de eu fazer tal etapa, aí que eu vou treinar minha fala. Quando você faz isso, a sua fala fica travada, porque você não desenvolveu ela. E aí você vai ter que começar todo o processo, né, do zero para desenvolver a fala. Você até aprendeu um monte de coisa em inglês, né? Só que a fala tá lá, fechada, travada. Então esse é um dos principais motivos. Não começar pela fala, não desenvolver e não praticar a fala já desde o início. Aí, como consequência, olha como uma coisa puxa a outra. Você gasta lá 1, 2, 4 anos aprendendo inglês sem desenvolver e praticar a fala. Ou seja, sem conseguir se comunicar no idioma através da fala. Isso eu vejo acontecendo o tempo todo. As pessoas ficam no mínimo um ano, no mínimo. Mas a média é de 2 a 3 anos. A média é de 2 a 3 anos aprendendo inglês e ainda sem conseguir falar o idioma, né? Por quê? Porque veio aqui, ó. Começou lá com listening, começou com escrita, aí depois lá na frente vai tentar colocar fala ali. E o processo não pode ser esse se você quer falar inglês. Se você quer falar inglês, você começa pela fala. Já desenvolve a fala e pratica a fala desde o início. O resultado, né, que eu acabei de falar, você continua sem falar o idioma, porque daí você fica 1 ano, 2, 3, e o pior, você começa a achar que o problema está em você, você acha que você tem dificuldade, né, porque você ficou lá 2 anos e não consegue falar. Gente, ó, 80% das pessoas que vêm falar comigo, e eu sempre pergunto, qual que é a sua experiência com o idioma, né, para eu saber. E aí ela já me fala, ai, eu tenho dificuldade, eu fiz 2 anos de inglês e eu não consigo falar. Ela já vem com o diagnóstico pronto. Eu tenho dificuldade porque eu fiz 2 anos de inglês e não consigo falar. Mas é porque fez isso. Isso que eu acabei de falar, né? Não usou esses passos para poder falar inglês e como consequência, falar com segurança, falar sem travar, né? Por isso que eu sempre bato na tecla. 15 minutos é o tempo que você precisa, né? Porque você já começa a desenvolver e praticar a fala desde o início, tá? Então, primeiro passo, a gente vai ver mais 2 hoje, mais 2 passos para você falar inglês com segurança e sem travar. Vai ser consequência a segurança e sem travar. Eu preciso desenvolver e praticar a fala desde o início. Você decidiu hoje, né, aprender inglês, decidiu hoje começar, eu preciso falar inglês por causa do meu trabalho, eu preciso falar inglês por causa da viagem, eu preciso falar inglês porque eu preciso ter acesso a conteúdo que só tem em inglês, eu preciso falar inglês. Primeiro passo, desenvolver e praticar a fala desde o início. Se você inverter essa ordem, começar pelo listening, pela escrita ou por qualquer outro meio, se você é adulto e ainda não fala o idioma, a sua fala vai ficar comprometida. Ela não vai desenvolver e você vai ter sempre essa sensação de uma fala travada. Tá, ok, teacher, entendi esse primeiro passo. Só que como que eu vou fazer isso? Eu não falo inglês. Eu sei algumas coisas aí em inglês, de cursos que eu já fiz, mas eu ainda não falo. Como que eu faço isso? Você vai precisar praticar com técnica para fala. Ó, eu coloquei aqui um material, uma aula extra aqui no meu canal, né? Que treino eu preciso fazer para poder falar inglês? Hoje eu fiquei procurando, falei, eu tenho uma aula onde eu mostro que tipo de treino, como que faz esse treino. Você vai assistir essa aula depois, tá? Ela vai ser um complemento desse primeiro passo. Porque eu tô mostrando para você o que você precisa fazer. Você precisa desenvolver e praticar a fala desde o início. É o primeiro passo para você poder falar inglês, com segurança, sem travar, né? Um treino objetivo. Só que como que você vai fazer isso? Você tem que praticar com técnicas que são específicas para o desenvolvimento da fala. Nem tudo que a gente faz no inglês, nem todos os treinos, as atividades, todos os esforços que a gente coloca na hora de aprender inglês vão fazer a gente falar. É importante que você saiba isso. De repente você está fazendo um treino que você está aprendendo algumas coisas em inglês, até bastante coisa, só que esse treino não faz você desenvolver a fala. De repente você está praticando de uma forma que isso que você está fazendo não vai levar você a falar o idioma, abrir a boca e bater um papo. Let's talk a little bit in English right now. Vamos conversar um pouquinho em inglês agora? Conta aí e tal. Não, teacher, não consigo. Ai, eu não consigo não. Eu até consigo traduzir, sabe? Se você já passou por isso, né? Eu ouço isso demais. Eu até consigo traduzir. Teacher, se você escrever em inglês pra mim, até fica mais fácil.
Às vezes, se você falar, eu até consigo entender pelo contexto. Mas se eu tiver que falar, se eu tiver que... Não consigo, não. Percebe a diferença? Então, você precisa de treino e prática que tenha uma técnica específica para desenvolver a fala. Se não, é isso. Você fica um tempão lá, tentando, fazendo um monte de curso, perdendo um tempo a beça, praticando 1 hora, 2, 3. Você não precisa de tudo isso. É 15 minutos se você tiver tudo isso alinhado. E aí você acaba pior, né? Achando que o problema é você, desmotiva e toda essa história que você já conhece. Então depois você pega esse link lá no seu material em PDF, que vai estar lá no grupo VIP da Teacher G, no WhatsApp, ou pesquisa lá, que treino eu preciso para poder falar inglês. É uma aula complementar que eu coloquei aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar. É tão verdade isso, guys, que quando você acha que você não fala ainda o idioma, mesmo depois de já ter estudado, ter feito o curso 1, 2, 3 anos, e acha que o problema é você, e é tão verdade, porque eu ouço isso o tempo todo, principalmente do Team Teacher G, que é o grupo fechado de alunos. Quando eles vêm pro Team, eu faço algumas perguntas, né? E aí eu ouço isso o tempo todo. E eu quero compartilhar algo que eu ouvi da Adeilda, eu não sei se ela tá aqui hoje, que é do Team, e soou muito pesado para mim, porque eu nunca tinha ouvido assim na minha cara essa palavra que ela usa no que ela me relatou. Teacher, eu me sentia, ela fala como ela se sentia antes, porque já tinha tentado e não conseguiu o resultado. Eu fiquei assim, nossa, pesado. Então eu quero compartilhar com você o que ela me contou. Como que você se sentia nessa questão assim de falar, ai, vamos aprender inglês de novo? Como que você se sentia nessa sensação de não conseguir, de achar que talvez o problema era você? Como que você se sentia? Para ser bem honesta, burra, Tite. Não tem outra palavra. Se eu não aprendi quando era jovem, depois de 47, muita coisa já aconteceu, eu não vou aprender agora. Mas de cara, aprender na primeira aula foi assim, surreal. É desbravador, Tite. É sair assim de. Aí você chega nesse ponto assim, agora eu posso. Agora eu sei que eu não era burra, o que eu faltava era a técnica certa, material certo, treino ativo, era começar pela fala. Então, tudo que você precisava realmente era a forma certa. Porque Sim. você começa pela gramática, você começa ouvindo a música, você começa pelo do, você começa pelo e de repente você não sai daquilo. Você aprende o nome de tudo, menos formular alguma coisa. Então, quando você vai na técnica certa, não tem como errar. Guys, a Deuda comenta exatamente isso, né? E ela fala, Titi, eu me sentia burra. Burra. Porque, o problema sou eu, né? Olha que ponto a pessoa chega, né? Porque ela fala, eu que sou burra, eu que não consigo aprender. E aí você começa a entender que não é nada disso. Você só não tinha uma técnica adequada que fazia você desenvolver a sua fala. A partir do momento que você alinha isso, a sua fala acontece. Então esse primeiro passo assim é essencial se você quer falar inglês. Não quero falar inglês, Titi. Para mim escrever já tá bom, já é o suficiente. Então ignora tudo isso que eu falei até aqui, tá bom? De repente essa aula então nem é para você. Segundo passo, guys. Segundo passo. Consistência. É uma palavra que eu falo sempre nos eventos que eu ministro, nos eventos online, nos desafios. Mês que vem tem desafio de novo, né? Nos eventos que eu ministro, consistência. O que é essa consistência, guys? Que consistência é essa? Tá bom, Titi, eu vou praticar e vou desenvolver a minha fala com consistência. Toda semana, 2 vezes na semana, eu vou praticar então o inglês. Ó, essa consistência tem que estar alinhada com o primeiro passo, tá? Com uma prática para fala. Desenvolver a fala desde o início, não é fazer qualquer coisa, não é ficar ouvindo inglês o dia inteiro, não. Daí não vai fazer você falar também agora se você ainda não fala. É uma consistência de 1, 2 vezes na semana, teacher? Não, guys. Nope, né? Não é uma consistência de 1 vez na semana, 2 vezes na semana, porque daí você vai voltar lá nos métodos tradicionais que mantinham, quer dizer, mantém ainda, né? Esse formato. Eu ministrei aulas por muitos anos, acho que uns 10 anos dos meus 16, acho que foi 10, 11 anos, ministrando aula nesse formato de 1 vez na semana o aluno ia para a aula, fazia 2 horas de aula e voltava depois só na outra semana. É uma consistência? Eu tô lá toda semana, teacher. Tá, mas é uma consistência muito longe. Você vem hoje, quarta-feira, eu vou ver você só na próxima quarta, né? Então, esse tipo de consistência não leva você
a falar o idioma com segurança, sem travar como consequência. Por quê? Você vai precisar de uma consistência diária. É diariamente ter uma prática através da fala. É o que a galera lá do time faz com o GPS. Lá a gente tem um GPS. O que é GPS? É algo que te guia, não é? Você coloca lá no carro o GPS e não leva você para o endereço, vira à direita, vira à esquerda. Então, eles têm um GPS. Aí todo dia tem lá a atividade que ele precisa fazer. Então hoje é dia 15, hoje você vai fazer isso, 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 isso. Toda atividade que está lá é falando, óbvio, porque o foco é a prática da fala o tempo todo, né? Mas a consistência é diária através da fala. Todo dia ele tá lá praticando a fala, desenvolvendo a fala. Se ele pegar o GPS e fizer o seguinte, deixa eu ver o que eu tenho para fazer hoje. Vai lá ver o dia de hoje, quarta-feira, faz. Aí ele larga o GPS lá de lado. Não quero fazer o que tem amanhã não, vou fazer só na quarta que vem. Não vai adiantar nada, né? É a mesma coisa da escola lá tradicional, que você vai uma vez por semana. Então a consistência alinhada com o primeiro passo, que é desenvolver e praticar a fala desde o início, a consistência precisa ser diária através da fala. Porque o foco agora aqui, guys, é o que você precisa fazer, né? Separei 3 passos de uma forma resumida aí para você começar a ter ideia e noção do que você precisa fazer para falar inglês e, como consequência, ter segurança e sem travar na hora de falar. Da onde vem a segurança para eu falar inglês? Guys, a prática. Quanto mais você pratica, mais seguro você fica de fazer aquilo. Vou dar um exemplo para você, que acho que vai ficar bem fácil. Dirigir. Se você dirige, você vai conseguir visualizar muito bem isso. Se você é um motorista de mais ou menos assim, nossa gente, nem vou fazer a conta aqui, 38, 9, 40, 41, 25 anos. Se você é um motorista aí de mais de 20 anos, né, que você dirige, eu acredito que você tenha segurança na hora de fazer isso, na hora que você precisa pegar o carro e dirigir. Se você tiver que ir para um lugar, se você tiver que pegar uma estrada, por quê? Faz 20 anos que você pratica isso. Faz 20 anos que você dirige. Se você é um recém-habilitado, você pega o carro e sai dirigindo, ainda com insegurança, não é? Com um pouco de medo, aquela insegurança. Por quê? Falta mais prática. Conforme você praticar mais segurança você vai ter. Com o inglês é a mesma coisa. Essa consistência diária que vai garantir a minha prática através da fala, gente, tem que juntar o primeiro passo aí, senão você vai voltar lá no que você fazia e não vai resolver o seu problema. Essa consistência com a prática através da fala desde o início vai te trazer segurança, porque quanto mais você fala, mais seguro você está na hora de falar. E aí você começa a ter mais segurança naquilo que você está fazendo e a sua fala começa a fluir de uma forma natural. Ontem, se eu estiver enganada, se tiver alguém aí do time 8.0, mas foi ontem, né, gente? Eu dei tanta aula essa semana. Ontem a gente teve a nossa aula ao vivo. E o pessoal do time o pessoal terminou a primeira etapa, que são 3 meses, né? Primeira etapa. E aí na aula ao vivo eles praticam, vão com o colega, tal. E eu fiquei assim, falei, gente, 3 meses vocês estão falando com essa fluência. Por quê? Porque eles têm consistência na prática diária. Não é porque são superdotados. Todos nós podemos desenvolver a habilidade de falar o idioma. É só ir juntando os pilares que a gente precisa. Eu comentei no grupo lá do Telegram para eles de novo hoje. Gente, vocês arrasaram ontem. Eu fiquei muito feliz em ver o resultado. A fala saindo assim, sem trava, sem travar. Tinha que falar a frase em inglês, a frase inteira assim, E não é ficar lendo não, é falar mesmo, criar com o idioma. A fala saindo inteiro, sem travar. Por quê? Todo dia. Só que é pouco treino, hein? Já falei sobre isso. Não são horas não. Todo dia com uma prática diária de desenvolvimento da fala, de prática da fala, 15 minutos por dia. A fala vai sair, né? Vai sair com segurança e sem travar. Então, esse segundo passo só funciona junto com o primeiro. Não é ficar ouvindo o dia inteiro, não. Não. Aí você vai continuar sem falar, tudo bem? Importante você entender isso. É uma construção de um passo junto com o outro, tá? Então, não é nesse processo. Vou treinar o listening, vou treinar a escrita, vou treinar... Não. Esquece isso, se você quer falar inglês. Esquece esse jeito de aprender.
Esquece essa forma de aprender inglês se você já é adulto, ainda não fala inglês, já tentou, já fez curso antes e ainda não fala, esquece esse formato. Não é isso que vai fazer você falar agora, tá? É aquele que a gente viu lá, desenvolvo a fala desde o começo. Desde o começo eu desenvolvo a fala e a prática. Segundo passo esse, né, que nós vimos, consistência, alinhado com o primeiro passo. Terceiro passo, guys, ó, um passo tem que estar amarradinho com o outro. Eu vou fazer só o segundo, só vou fazer consistência, e aí não vai ter treino para desenvolver e praticar a fala? Não adianta. Eu vou só fazer uma prática de desenvolvimento e praticar a fala, vou assistir a aula extra lá da teacher, tá tudo resolvido. Também não. Uma coisa tem que estar linkada com a outra, isso é importante você entender. Terceiro passo, que eu vejo vocês fazendo isso o tempo todo. Não espere falar tudo certo para então falar inglês. Ai, teacher, quando eu estiver falando tudo certinho, aí eu vou bater um papo em inglês com alguém, né? Não vou falar inglês com ninguém não. Ai, eu não tô ainda falando tudo certo. Deixa eu te contar uma coisa. Se você esperar estar falando tudo certinho para então você falar inglês, digitei aqui, né? Mas eu vou falar reforçando. Tem uma notícia assim, triste para te dar e real. Você vai continuar sem falar o idioma. Por quê, guys? A fala é uma construção. Ela é uma construção. Eu não falo certo para então falar, porque primeiro eu falo. A gente cria umas coisas na cabeça, né? Teacher, primeiro eu vou falar certinho, aí eu falo. Como é que você vai falar certinho se você não fala? Não existe isso, eu vou falar certinho, depois eu falo. Primeiro eu falo. E aí eu desenvolvo, aí eu pratico, aí eu coloco consistência, e eu vou falando todo dia, praticando. A minha fala já tá acontecendo, percebeu? Eu já tô falando. E quando é que eu vou falar tudo certinho? É um processo, isso não para nunca. Você sempre vai estar melhorando aqui, ali, a pronúncia, o som, papapá, papá. É um processo que não para, é um processo contínuo. Mas isso não quer dizer que enquanto você está nesse processo, você não fala. Pelo contrário, a hora que eu começo o processo, eu já preciso começar falando. Eu já preciso pôr o passo 1 em prática, para eu já ir desenvolvendo e praticando a minha fala, né? Já coloco consistência, porque daí se eu ficar esperando falar certo para então falar, eu não vou falar. Isso não acontece na fala. A fala primeiro ocorre, né? Lá no passo 1, coloco a consistência e aí eu já saio falando, já saio. Até porque, guys, eu não sei se você já teve a experiência, comenta aí no chat, se você já teve a experiência de conversar com algum estrangeiro, com algum gringo que fala um pouco português. Você já teve essa experiência? Como que ele começa a se comunicar com a gente? Ele fala tudo certinho? Conjuga todos os verbos no português tudo certinho? No way! De jeito nenhum. Até porque leva muito tempo para aprender isso no português. Né? Normalmente o estrangeiro, o gringo que fala o português, ele ainda não consegue conjugar a maioria dos verbos. Ele fala eu querer ao invés de eu quero, não é? Eu ir, e às vezes ele tá querendo falar eu fui, eu vou, eu ir. É assim que ele fala, não é? E você acaba entendendo, você acaba se comunicando. Nossa, mas ele não tá falando tudo certinho, mas a comunicação já está acontecendo. No inglês é a mesma coisa, a comunicação começa muito antes da gente falar tudo certinho. Até porque eu falar tudo certinho e perfeito não é um alvo, é um processo. Enquanto a gente está nessa caminhada desenvolvendo a fala, isso vai continuar acontecendo. Ou a gente vai chegar num nível que, nossa, eu sou muito bom mesmo, não tenho mais nada para melhorar, né? Bom, se você chegar nesse nível, parabéns! Mas eu sempre falo, gente, eu ainda não cheguei nesse nível e sei que é um processo. Tem sons que eu preciso melhorar, tem isso que eu preciso, não é? É um processo, faz parte da fala, né? Então, se eu esperar isso, gente, se você ficar esperando, eu só vou falar porque daí eu vou falar tudo certo, aí eu tenho, ai, porque se eu errar, gente, você não vai falar. Você não vai falar. Só que tem uma questão, se você já coloca o primeiro passo em prática, desenvolver e praticar a fala desde o início, coloca a consistência de estar fazendo uma prática diária, porque a fala é um processo, né? A sua segurança na hora de falar, ela automaticamente acontece. Automaticamente ela acontece. Porque você tá ali, ó, preparado, né? Você vem praticando, você já tá acostumado, você tá abrindo a boca e falando.
né? Então é um processo natural, porque a fala também é um processo, né? Então ela vai estar sempre acontecendo, sempre acontecendo. Mas eu preciso colocar isso desde o início. Essa fala precisa ser desenvolvida desde o início. Esquece aquele sistema de falar lá, sabe Deus quando. Quando eu coloco esses 3 passos na minha rotina de aprender inglês, né? De aprender a falar inglês, eu sempre falo para você, aprender é uma coisa, falar é outra. Eu tenho quase certeza que você que tá aqui já aprendeu um monte de coisa em inglês, já sabe muita coisa, mas o seu problema ainda é conseguir falar, porque aprender uma coisa e falar é outra, né? Para eu falar, aprender a falar inglês, eu preciso desenvolver e praticar a fala desde o início. Eu preciso, como segundo passo, colocar uma consistência diária, desde que eu já esteja desenvolvendo e praticando a fala. Não é só fazer consistência de qualquer jeito, vamos ficar ouvindo tudo em inglês, porque isso também não vai fazer você falar. E eu não posso esperar, a hora que eu estiver falando tudo certo eu vou falar, porque você não vai falar. Porque o processo é o contrário. Primeiro eu falo, e aí a minha fala vai sendo melhorada sempre, porque eu vou estar desenvolvendo e praticando, e aí a fala não para de melhorar nunca, ela vai sempre estar melhorando, 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 e eu já estou falando. E se aparecer alguém lá no meu trabalho, eu tenho que conversar em inglês. Eu já estou falando, porque eu já estou desenvolvendo e praticando a fala. E não espero um dia do São Nunca, e aí eu acho que eu vou ter um insight e falar tudo perfeito. Isso não existe, guys, é um processo, eu vou sempre melhorando. E nisso eu já vou falando, eu já vou me comunicando. É a história do gringo falando eu ir, eu querer. Ele já tá falando comigo, eu já tô entendendo ele. Mas não é eu querer, é eu quero, tá? Ele vai aprender isso no momento ali que é eu quero. É a mesma coisa, tá? Então é extremamente importante. Quando eu alinho esses 3 passos, quando eu alinho desenvolver e praticar a fala desde o início, fazer uma consistência com essa prática diariamente abrindo a boca e praticando a fala, e não ficar esperando que eu vou falar perfeitamente para falar. Quando eu alinho tudo isso, aí eu tenho uma técnica certa, um treino certo para fala, focado para fala, 15 minutos é o que você precisa. Você não precisa mais de 15 minutos por dia. Eu bato tanto nessa tecla, né? Porque é o que você precisa. Titi, mas eu ainda fiquei na dúvida, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou praticar essa fala? Deixei essa aula extra para você aqui no material. Essa aula extra, Praticando com Técnica para Fala, é o nome dela. É uma aula minha que tá lá no YouTube, é uma aula de 10, 12 minutos. Procura lá, que treino eu preciso fazer para poder falar inglês. Esse é o nome da aula, é esse, tá, gente? Que treino eu preciso fazer para poder falar inglês? Tem uma aula prática lá para você já começar a visualizar que tipo de treino você precisa fazer, né? Então coloque em prática desde já, e aí você vai começar a perceber algumas coisas importantes. Primeiro, que você não tem dificuldade para falar o idioma, porque você vai perceber que, agora eu estou praticando de um jeito que talvez eu nunca tenha praticado antes. Então você vai perceber que você não tem problema para praticar o idioma, você não tem problema com o inglês, não tem nada a ver com questão de idade, mesmo que você já tenha tentado antes, né? As pessoas falam, Titi, dá uma frustração, sabe o que é? Dá uma frustração, você tenta, faz isso, faz aquilo, 2 anos, é dinheiro, não é só tempo, é dinheiro também que a gente gasta sem o resultado, né? E aí vem essa frustração, acha que o problema sou eu que não consigo, Titi, é isso, você vê a outra pessoa lá que conseguiu, eu não consigo, não. Esquece isso, esquece. O problema não é você não, tá? É essa técnica aí para fala. Desenvolve a fala desde o começo, coloca a consistência diária praticando a fala e para de ficar achando que você tem que falar quando você falar tudo certo, porque isso não vai acontecer. E vai lá nessa aula extra. Thanks for coming, guys. Bye bye, guys. See you.